Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação do programa Acorda Nós em Rede em sua nova temporada. Hoje nós estamos trazendo um convidado muito importante, o nosso coordenador artístico da TVDD, Marcos Beranger, que está aqui do meu lado. Marcos, seja muito bem-vindo e para que todos vocês possam conhecer um pouquinho do Marcos, a gente está convidando ele hoje aqui para a gente falar sobre a história de vida dele, a programação da TVDD, a chegada dele até a casa de Vovó Dedé e decorrer sobre diversos assuntos que a gente vai estar encontrando durante a gravação do nosso programa. Então, Marcos, seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui e eu espero conhecer muito mais de você durante esse bate-papo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Em um momento muito curioso, né? Dessa vez do lado de cá das câmeras, né? Como coordenador da TVDD, eu estou sempre pelo outro lado, na parte técnica, na coordenação. E hoje, nesse momento aqui, que não é muito a minha praia, mas espero que eu consiga me soltar um pouquinho e vencer um pouco dessa timidez. Maravilha. Então, para começar, Marcos, vamos falar um pouquinho sobre o seu início, mas não somente do lado profissional. Eu quero entender como que como que foi a sua infância, na realidade. Todos nós sabemos que você é do Rio de Janeiro, nasceu em Niterói, e eu quero entender como que foi esse primeiro momento de vida, como que era a sua infância, como que foram suas vivências ainda no Rio. Até aí depois a gente vai caminhando até chegar. Tranquilo. Bom, nasci em Niterói, né, no Rio de Janeiro, uma cidade muito peculiar, né, tá ali pertinho do Rio de Janeiro, já foi capital e tudo mais. É uma cidade muito plural, muito cultural, né, com grandes nomes da música, grandes nomes das artes, não que eu seja um deles, mas é uma cidade que tem a sua influência e a sua importância dentro de uma perspectiva cultural, né? Eu sou o mais velho de 3 irmãos, fui filho único durante 9 anos, e logo depois vieram meus outros 2 irmãos, né? E tive uma infância muito tranquila. Na época, a gente viajava muito para uma cidade próxima lá de Niterói, que é Cabo Frio, que é a cidade de tradição da minha família paterna, né? Minha família paterna, Berangeira, ela tem raízes fortes lá nessa região dos lagos, na cidade de Cabo Frio. Então, a gente estava sempre viajando, né? Uma cidade de praia. Então, sempre fui muito próximo de praia. Morei durante 15 anos próximo da praia também. E como a cultura carioca, né? Sempre gostei muito de ir à praia. A gente ia dar um pulo na praia de manhã e depois ia ou um pulo lá na tarde ou no final do dia, bater uma bola na praia, alguma coisa sempre assim. É isso. Todos nós que estamos na TVDD, desde o primeiro contato que nós tivemos com você, foi sempre como um homem de TV e eu gostaria de entender quando que isso começou. Qual foi o seu primeiro contato, seja com o mundo da TV, o que é que lhe chamou mais atenção, o que é que foi atraente no primeiro momento, o que foi atraente para você em questão de TV? Eu posso dizer que eu dei muita sorte, né? Uma vez eu estava conversando sobre isso com uma amiga e ela fez essa mesma pergunta, né? Eu falei, dei sorte, né? Eu estou como coordenador da TVDD desde 2019, quando aceitei o convite do Wagner, né, para integrar aqui a equipe, que ele tinha esse propósito de dar essa dinâmica, essa rotina de TV para a TVDD. O meu primeiro contato com o audiovisual, ele se dá de uma maneira muito curiosa, muito espontânea, né? Eu, por volta dos meus 14, 15 anos de idade, né, já querendo ter um trocadinho a mais para as coisas triviais de um As coisas básicas da vida, adolescente, né? Você querer pegar um cinema, comprar um negócio aqui, ter um negócio ali. Na época, eu estava aprendendo a tocar contrabaixo, aí tocava numa banda aqui, tocava numa banda ali, aí as cordas do baixo se arrebentavam, aí você tinha que botar a corda no lugar, aí, enfim. Aí surgiu, por coincidência, eu morava num bairro lá em Niterói, chamado Santa Rosa. Por coincidência, um pai de um amigo meu estava montando uma empresa para gravar casamento, 15 anos, evento em si, né? E ele convidou para que eu integrasse a equipe. Olha, Marco, meu pai está ali e tudo mais, está precisando de gente, quer, é assim, vai lá, conversa com ele. E assim eu comecei, né? Entrei nessa empresa, chamada, na época, era Clip Studio. Foi uma grande escola, porque foi uma das primeiras empresas do Rio, né, e eu digo do Rio de Janeiro, a começar a gravar eventos com mais de 3 câmeras, né, a ter edição, a ter toda uma outra configuração.
E eu comecei, como todo mundo começa, de cabo man, né? Cabo man de aniversário de criança, ou seja, você enrola aquele fio que acompanha a luz, aí de metro em metro vem um brigadeiro, vem um cajuzinho, vem Coca-Cola, né? E aí vai, aniversário de criança, e pronto, você, no final da noite, você ganha aquela diariazinha e espera para o próximo Marcos, evento. Hoje em dia eu consigo entender que você tem essa visão de que naquela época o Clip Studio, já Isso. era uma grande produtora por ter 3 câmeras numa gravação. Isso. Mas para a época, como que você encarou esse trabalho? Já era algo que você conhecia ou você aprendeu ali naquele momento? Aprendi tudo fazendo. Nessa época não tinha escola, não tinha, né? O que você... Não tinha escola, não tinha YouTube. Então, assim, você descobria inventando. Você fazia uma coisa e falava, descobri isso. Não que você tivesse inventado aquilo, mas você descobria, você utilizava da sua imaginação, da sua criatividade, e foi nisso que eu me apaixonei pelo audiovisual. Eu falei, olha, isso aqui é legal, né? Porra, eu gosto de inventar coisas, eu gosto de ser criativo, e aqui eu consigo fazer um monte dessas coisas, né? Eu tenho uma característica que o pessoal hoje chama muito de autoplay, né? Pega um negócio e sai mexendo, porque eu tive uma grande liberdade e incentivo do meu pai quando era muito novo. Então, quando eu mexia nos eletrônicos, naquela época que você tinha as revistas de eletrônica, quando eu mexia nas coisas dele, desmontava um rádio, montava de novo. A maioria das vezes não funcionava, poucas vezes funcionava, mas isso me deu essa dinâmica de pensar. E isso foi muito importante para que eu entendesse de diversos sistemas, né? Não digo aparelhos, equipamentos, mas de sistemas, de funcionamentos. Nessa empresa foi muito curioso porque eu consegui dar vazão a essa criatividade, né? Pegava, a gente ia montando e ia aprendendo, né? Aprendendo a segurar uma câmera, fazer foco, dar um chicote, qual câmera devia fazer o quê, quem fazia o quê, qual era a geral, observava o que era feito em televisão. E assim a gente foi aprendendo, foi inventando e foi crescendo. Isso durou quanto tempo, mais ou menos? Durou até os meus 18 anos. E aí, né? posteriormente, é isso que você vai Aí, fazer? depois disso, eu comecei a entender que eu já não queria mais aquele mundo de trabalho, né? Quando eu digo mundo de trabalho, aquele nicho, é porque, às vezes, é muito desgastante você trabalhar em eventos sociais, né? Principalmente pela questão de feriados, enfim. E eu Aquela não queria mais rotina aquilo. Já muito estava bem cansado. agitada. Apesar de ser o sonho de todo adolescente, né? Imagina, você com 16 anos de idade vai para a festa sábado, né? Quinta, sexta, sábado, Ainda domingo. ganha por isso, Ainda né? ganha para isso, ainda se diverte, ainda ganha para isso. Sim. Ou seja, talvez eu tenha ido a mais festas no mês do que você na sua vida, Sim. dado ao trabalho. Isso foi muito legal também, você conhecer outras pessoas, né? Ter essa diversidade, conhecer outras culturas, porque a gente ia a diversos eventos, né? De diversas culturas, enfim. E chegou uma hora que eu falei, cara, acho que não estou mais nisso, não. Quero ver outra coisa. Aí eu fui procurar um mercado de trabalho no Rio de Janeiro, né? Quando eu digo no Rio de Janeiro, fui procurar um outro mercado de trabalho que não é de eventos sociais. Mas né? ainda assim com audiovisual? Ainda assim dentro do audiovisual. Tive uma breve passagem, né, por uma gerência comercial, né? Eu era gerente comercial, aí que também foi muito interessante, mas foi muito breve. Mas aí eu fui para o audiovisual no Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, né, aquela coisa toda, tu abre o jornal, vai para os classificados e vai procurar. Né? Deixei currículo onde eu podia, né? Deixei currículo na TV Manchete, né? Na extinta TV Manchete, enfim, fui deixando currículo, vendo o que acontecia, e fui lá procurando emprego. Aí tinha um lá, Embravídeo. Bom, Embravídeo parece bonita, né, cara? Tinha a Embrafilme na época, Embravídeo, cara, deve ser um negócio legal. Aí eu fui lá, me candidatei, fiz a série de entrevistas, acabei sendo aprovado. Sim. Né? Então, esse foi minha primeira entrada no mercado de trabalho do audiovisual no Rio de Janeiro, com outra área de atuação. Né? Então, fui trabalhar lá, aprendi muita coisa também, trabalhei com gente muito interessante. Nessa época, por exemplo... A Embravid também era uma produtora? Era uma produtora, era uma duplicadora. Na época, nós tínhamos o que a gente chamava de home video, ou as fitas VHS. Né? Então, por exemplo, todas as fitas que eram distribuídas pelos shows que a Xuxa fazia fora do Brasil ou no Brasil.
eram editadas e lá elas eram copiadas. Então, eram paredes enormes de videocassete, né? A gente fazia teleassinagem, transformava Super 8, 16, 35 milímetros em vídeo, né? Tinha os eventos externos também. Na época, também tinha os eventos externos. Eu saí desse mercado de eventos para fugir dessas datas doidas, acabei indo para outro evento, outra empresa que também tinham datas muito doidas, né? Eu lembro, por exemplo, uma coisa que é muito marcante, foi a corrida do Ayrton Senna, quando ele venceu no Japão, né? E essa corrida, ela foi, né, a gente montou uma estrutura de 5 telões, essa empresa de 5 telões, porque o evento estava sendo patrocinado pelo patrocinador do Ayrton Senna para assistir essa corrida. Então, a corrida foi de madrugada, foi no Canecão, uma grande casa de show, montando telão. E quando eu digo telão, a gente hoje está acostumado, um projetor de telão é algo desse tamanho, 2, 3 quilos no máximo. Eu estou falando de um projetor de telão, 3 tubos, 1040, 1041, que era um bicho desse tamanho, enorme. Você tinha que subir uma escada de 5 metros com aquilo no ombro, entendeu? Era uma outra história. Então, assim, fui para essa área e lá eu acabei fazendo o que é muito importante, foi um bom network. Ou seja, lá eu conheci pessoas que me levaram, me convidaram a trabalhar em outras produtoras. E assim eu fui seguindo. Dessa, eu fui trabalhar na minha primeira produtora mesmo, de audiovisual, de comerciais e tudo mais, né? Que é uma produtora muito polêmica no Rio, que é chamada VT1. Né? VT1 é uma produtora, né? Então, lá a gente fazia diversas campanhas. Polêmica em que sentido? Ela é muito polêmica na história do audiovisual, que acho que talvez até não cabe, pelos seus donos, pela história dela, enfim. Né? Eu digo isso muito polêmica, caso alguém dessa época me escute falar, né, sabe do que eu estou falando. Né? Ela é muito polêmica e tudo. Então, tem uma das suas polêmicas, por exemplo, é que ela fez a campanha do Fernando Collor, né? A parte de computação gráfica, uma série de coisas, né? Fazia comerciais, né? Alguns desses comerciais eu trabalhei com Raul Cortez, Maite Proença. Então, eu comecei a ter todo esse trabalho, né, de contato, de entender o que é trabalhar, fazer um VT publicitário para o mercado nacional. Ou seja, o que eu já fazia já era exibido em rede nacional no horário nobre, sabe? Não eram tantas produtoras que existiam na época. Você, para ter uma produtora, era uma coisa muito cara, eram de dimensões muito grandes, né? Era um absurdo, era um absurdo. Uma produtora era quase... A ilha de edição de uma produtora era 3 vezes maior do que o espaço que a gente está aqui agora, né? Assim, existem fotos antigas e tudo mais que ilustram bem isso. Mas ali eu aprendi o que era o mercado publicitário, o que era a dedicação de um profissional para a entrega de 30 segundos, porque são 30 segundos no qual tem que ser 120% perfeito. Então, além da história que eu tenho para os eventos, né, que você também entrega o melhor de si naquela entrega, e trabalhar em eventos me trouxe uma formação pessoal e profissional muito importante, porque eu não consigo mais admitir atrasos. Por quê? Um padre não fica esperando o rapaz da filmagem chegar para começar um casamento. Sim. Então, você obrigatoriamente tem que estar lá um tempo antes, necessário para a montagem de tudo. Né? Então, assim, hora é hora, não é à tarde, ou é 2, ou é 3, ou é 3h30, ou é 3... Então, isso me formou nessa questão profissional do respeito ao horário, da pontualidade, da entrega da sua melhor excelência, porque mesmo sendo, mas é um evento, é um aniversário de criança, coisa simples. Não, aquilo é um empenho de uma família em dar o melhor de si para aquela festa, para os seus convidados, no qual ele está tirando do bolso um dinheiro para que tenha um registro à altura de suas esperanças, à altura de sua família e à altura de sua lembrança. Então, você lida naquele momento com diversas expectativas. Esse pensamento existiu desde do Marcos, com 16 anos, que iniciou, ou é algo que veio ser moldado sempre. Com o tempo? Já foi formando e só foi sendo solidificado, né? Com a importância que se dá ao que você faz e ao que você entrega. Nem sempre sai perfeito como se esperaria. Acontece, somos humanos.
mas a vontade e objetivo de entrega é sempre superar. É sempre superar o que seja melhor pela entrega. Por que eu falo 120%? Porque se eu errar em 20%, que é o meu direito enquanto ser humano, eu ainda tenho 100%. Ou seja, eu jogo sempre as minhas expectativas para cima. O mercado publicitário no Rio de Janeiro, ele sempre foi muito forte, assim como de São Paulo, assim como todo o mercado publicitário, pela sua exatidão de entrega, pela qualidade. Então, isso ajudou a formar. Naquela época, a gente não tinha computador, não tinha máquina de efeitos, não tinha nada. Nada. Anos depois, 10 anos depois, é que para você poder fazer um efeito gráfico, você botava de noite, botava para fazer um render, aí você ia ver no outro dia se tinha dado certo. Então, tudo era muito feito artesanalmente. Às vezes eu conto algumas histórias sobre isso, o pessoal acha que é até brincadeira, mas era artesanal. Daí, dessa produtora, né, a gente faz mais contatos, mostra o trabalho. Conheci o pessoal da Globo, porque nessa época existia um programa chamado TV Colosso, que passava na Globo. TV Colosso era um programa muito peculiar, né? Porque ele dava muito trabalho, né? Porque primeiro você gravava as vozes, depois você gravava a atuação dos bonecos e manipuladores em cima daquela voz guia, e depois aquilo tudo de editado ia ser dublado. Então você tinha um loop temporal de trabalho muito grande. O que aconteceu? A Globo entrou num certo colapso e ela começou a utilizar produtoras. Uma dessas produtoras é a que eu trabalhava. Então, durante um tempo, eu editava a escolinha do professor Raimundo e Vamp, né? Então, editando a escolinha do professor Raimundo, na época da Carla Karenina, na época do João Neto, que é o Zé Modesto, da Meirinha. Então, é nessa época que eu fazia a escolinha do professor Raimundo, que aí sim foi meu primeiro contato com televisão, não só o audiovisual. Nessa trajetória, você passou, na verdade, por 3 empresas, eu diria assim, que diferentes, né? A Clip, a Imbravídeo e a... Essa foi a que eu coloquei, mas... Esses foram grandes muitas outras. O que elas seguem o mesmo segmento do audiovisual, trabalham com a mesma pegada, mas tem lá os seus diferenciais umas das outras. O que você acha que, dentre todas, mais lhe chamou a atenção, mais lhe cativou? O que tinha em uma que se complementava com a outra, que fez você permanecer? Porque nós tivemos um momento aqui que você falou que estava montando, como falou da corrida do Ayrton Senna, que foi de madrugada, montando. O audiovisual uma área, eu diria assim, que exige muito, muita correria, muita pressa, muita montagem e muitas vezes desgasta bastante. E eu queria saber o que lhe manteve, o que é que manteve você a escolher e seguir por esse caminho até chegar, talvez, na última que você começou a fazer essas edições e perceber que aquilo já estava dando certo, já era essa área que você queria ficar. Bom, quando eu estava na produtora, né, eu saí da área de externas, né, deixei de ser cinegrafista, de ir para a externa, e comecei a focar em aprender em edição, porque eu achava legal, interessante aquilo, né? Coisas que eu já tinha uma base lá dos eventos, dos casamentos e 15 anos, mas aí era um outro equipamento. Aí eu fui aprender edição e vi que realmente a parte de edição é uma parte que me cativou. Pela experiência de contar e recontar histórias, né, de ter acesso a você pegar aquilo tudo que é fragmentado e poder transformar aquilo, dar unidade, dar uma identidade, né, você poder fazer um trabalho que você está assinando no sentido que você imprime ali as suas características, de uma forma ou de outra você imprime a sua identidade e que você aprende muito. Então, assim, eu descobri, a partir desse momento, que eu nunca mais teria um dia igual ao outro, né? E isso é muito legal, você poder fazer isso, né? Eu, ao longo desse tempo todo, quase 40 anos, né, você descobrir que você não tem um dia igual ao outro, né, e fazendo algo que é curioso, é interessante, que você gosta, é muito legal. Então, as produtoras nas quais eu trabalhei tinham muito disso, né? Era um documentário aqui, era um vídeo, era um programa de TV. Então, assim como eu fazia um documentário sobre o Barão do Rio Branco, eu também fazia um programa de TV sobre o Barão Vermelho, sobre Alceu Valença, né?
nessas minhas andanças por produtoras, eu trabalhei numa produtora que era uma produtora muito diferente das outras, que era uma produtora chamada Magnetoscópio, ou comumente conhecida como Magneto, né? Lá da Magneto, do Marcelo Dantas, que é um gênio de criação. Então, a gente trabalhava com outra vertente do audiovisual, era uma coisa alternativa, a gente fazia vídeos, instalações, né? O Marcelo Dantas, para ter ideia, é um dos responsáveis pelo Museu da Língua Portuguesa, pela questão da interatividade de criação de outros museus. Então, a gente trabalhava muito isso, né? Eram vídeos instalações, vídeo exposições. Então, a gente também conseguia trabalhar coisas muito diferentes. Então, essa passagem, hoje eu estava numa produtora fazendo um vídeo da Castrol, ou para a Caixa Econômica. Aí, no outro dia, eu estava nessa outra produtora fazendo uma videoinstalação, porque você não tinha nada de sincronia de computador, nada, era manual, cara. Então, a gente tinha que, por exemplo, num prédio, né, eram exibidas diversas projeções em janelas, né? Então, a gente montava tudo sincronizado, diversas fitas, diversos VHS, que dava play em tudo ao mesmo tempo. Aí então, assim, você via um resultado daquilo, era uma coisa muito interessante. Então, assim, o que me cativa? Poder saber que, apesar de tudo, eu espero nunca ter um dia igual ao outro, né? Hoje eu saí de manhã para vir aqui para fazer uma coisa, mas estou aqui gravando, ou seja, é uma coisa diferente para mim. É uma zona bem fora da minha zona de conforto. Então, assim, isso tudo me trouxe muita experiência e muita diversão e, lógico, muito trabalho também. Passava noites e noites sem dormir, né? Tinha um programa de, assim, até mesmo o que a gente chama hoje, conhece de varejão, né? Que são esses anúncios de comercial. O primeiro programa de televendas, né? Que era de um canal, criou-se um canal, né? Que é o Shoptime, que é um dos primeiros canais de televenda, foi criado numa produtora que eu trabalhava. Então, todo esse processo de televendas, uma série de coisas, de comerciais, enfim, isso tudo eu passei por diversas etapas. Como eu comecei no audiovisual na década de 80, vamos botar assim, né, eu acabei passando por todo esse momento de transição, desde o analógico, do VHS, né, passando pelos seus DVDs, pelo digital, pelas câmeras que gravam, pelas câmeras que não gravam, até que você chega hoje. Então, mas nisso tudo, independente de tecnologia, cara, você poder fazer algo interessante que você descobriu que gosta todos os dias, não existem dias perfeitos. Sim. Mas fazer algo diferente, cara, é muito bom. Marcos, eu poderia até dizer que a área do audiovisual, da comunicação em si, ela é muito incerta, é muito cheio de incertezas, no sentido de que depois que está preparado tudo, pode dar um erro nisso ou naquilo, e isso é super normal. Será que essa incerteza, essa imprevisibilidade dessa área também foi cativante para você, ou atraente? Saber que de uma hora para outra você vai ter que ter uma agilidade para tentar contornar esse problema, buscar outro meio de consertar isso? Sem dúvida, né? Isso aí é a pitadinha de adrenalina que pinta, mas pinta numa medida interessante. Por que eu digo que pinta numa medida interessante? Porque eu sou capricorniano. Ou seja, eu sou um cara naturalmente sistemático. Uhum. Então, eu sigo muito aquilo, né? Espere pelo pior, mas sempre se prepare para o melhor. Né? Ou espere o melhor e sempre se prepare para o pior. Então, como você vê isso? Eu sempre me preparo para o pior, mas sempre esperando o melhor. Sim. Eu me preparo para o pior cenário. Olha, faz isso, testou, testa de novo. Como diz o Gabriel, equipamento é bicho para fazer a gente passar vergonha. E entendeu? Então, assim, testou? Testei. Aí vem aquela perguntazinha que faz, tem certeza? Aí a pessoa já vai para o nível de ter certeza ou não. Não, testei, tenho certeza. Ou seja, estou me preparando para o pior, esperando sempre o melhor. Apesar de tudo, eu sou muito positivo. Mas a gente sabe que vai acontecer. Então, é a tranquilidade de saber que vai acontecer e não o estresse disso, que é essa pitadinha de adrenalina, porque vai acontecer. Vai chegar uma hora, como eu cheguei hoje aqui, de blusa branca.
Eu ia vir de blusa escura para poder ajudar o pessoal, mas não deu certo. Aí eu acabei vindo de blusa branca, que eu sei que dá um outro trabalho para o profissional poder fazer a luz e tudo mais, mas não foi por maldade. Teria algum momento durante essa sua trajetória inteira que houve uma ocasião em que estava tudo prestes a começar e aí teve um erro, um problema, e aí vai tudo por água abaixo, ou não deu certo, e aí você teve que se virar de uma maneira bem rápida para tentar contornar aquele problema? Cara, Algum marcante, porque muitos. com certeza muitos já existiram, Muitos, momentos muitos, assim. muitos. Mas assim, um bem marcante que não dá para esquecer. Cara, teve um bem complicado pela característica do evento, né? Pela característica e pelo peso do evento, né? Assim, existia, né? Rodou muito tempo um comercial muito famoso, que era do Pipoca com Guaraná, que era um comercial do Guaraná Antártica. Não trabalhei nessa edição, nada dessa parte, tá? E era muito famoso. E essa campanha ia ser lançada num evento no qual você tinha um pocket show do Gilberto Gil. Ou seja, a agência do Guaraná Antártica fez um evento, é uma coisa... E eu era o responsável por dar play no comercial. Simples assim, né? Vai lá, monta o telão e dá play. Cara, o que acontece? Nessa época, os vídeos eram enormes. Eram enormes. Você carregava assim. Era um videomatic profissional portátil. Você carregava desse tamanho. Estava no chão da Kombi, que estava levando a gente para o evento. A Kombi levou uma fechada, passou no buraco. O vídeo subiu 1 metro e bateu de volta. Puf, no chão da Kombi. Quando eu fui dar play, ele não funcionava. Ele não funcionava. E não dava tempo de chegar a outro. Aí o que eu fiz? Peguei meu kitzinho de ferramenta, abri o vídeo. Na época, a leitura da fita rodava por uma cabeça, né, magnética que rodava em alta velocidade. Essa cabeça tinha desalinhado. O que eu fiz? Botei minha blusa assim, botei meu dedo em cima da cabeça e ficava alinhando ao vivo, enquanto assistia, para rodar a campanha da Pipoca com Guaraná para as agências, antes do pocket show do Gilberto Gil, que o pessoal já estava vaiando porque não começava. A máquina não chegava. Então, o peso daquilo é muito grande. Tem um outro evento também que é muito significativo e muito marcante, 2, que aí é uma história da minha vida profissional um pouco mais à frente. Uhum. Como eu disse, passei por diversas produtoras e tudo mais, né? E nessa produtora comecei a fazer alguns trabalhos para o pessoal da Globo e para a Globo, e aconteceu algo que eu tinha como meta, né? Minha geração toda, qual é a meta? Você quer fazer o quê? Trabalhar na Globo. Tá certo. Cara, é uma das melhores emissoras e produtoras de conteúdo de forma artística que existe no mundo. Quem trabalha no audiovisual que não almeja, pelo menos da minha geração, ou depois trabalhar na Globo, não almejava o Olimpo. Então era, sabe? E eu botei na minha cabeça, não, legal, cara, mas eu vou fazer o seguinte, eu só vou para a Globo se eu for convidado. Essa vai ser a minha meta. Porque aí eu vou entender pessoalmente que eu estou bom. Uhum. Que eu fui convidado pelo meu mérito profissional. E que eu tinha atingido um patamar interessante. Uhum. Então, vou me esforçar em ser melhor para que, se surja a oportunidade, né, eu esteja preparado. Porque é isso que é oportunidade. É a sorte, mas o preparo. Eu trabalhava com o pessoal da Globo. E se eu não tivesse preparado, eu nunca seria convidado. E aconteceu, e eu fui trabalhar na Globo. Fui convidado e fui trabalhar na Globo, né? Então, eu trabalhei lá como prestador de serviço durante um bom tempo, depois como funcionário durante outro bom tempo também. Foi uma oportunidade muito enriquecedora para a gente entender como é que funciona, né, uma indústria daquela, uma máquina daquela, porque aí sim eu estava trabalhando em televisão dentro da sua indústria, né, da sua maior máquina, e todos os seus processos. Então, era muito legal. Lá eu era editor, e foi uma oportunidade muito legal. E que eu sempre digo, ao contrário do que ter trabalhado na produtora, que cada dia você tinha uma coisa diferente, na Globo eu tinha uma rotina. Uhum. Então, essa rotina, para quem é de produtora, às vezes é meio entediante, mas era legal. Fazia Cacete Planeta, Linha Direta, Sai de Baixo, Vai Que Cola. Então, era muito legal.
né? Eu tirava dessas oportunidades. Lá na Globo também eu presenciei 2 momentos bem marcantes, né? Que um foi quando a gente estava com uma novela para mandar do Projac para o Jardim Botânico, pegou fogo no estúdio da Xuxa. É aquele famoso incêndio do estúdio da Xuxa. Estava lá, foi uma confusão danada, né? E assim, a gente correndo de um lado para o outro, tentando salvar a gente, resgatar isso, botar a novela no ar. Então, assim, foi um momento muito complicado, né? Então, assim, por 2 motivos muito diferentes. Mas foram momentos que marcam, assim. Enquanto trabalho tem muitos. Enquanto trabalho, a representação maior é saber que minha mãe e minha madrinha ficavam assistindo novela só para esperar ver meu nome passar. Aquela coisa de mãe, madrinha, né? Então, assim, para minha madrinha foi algo muito, muito forte. Não, meu filho trabalha na Globo, era uma coisa importante. Muito importante. Né? Para mim, tinha mais essa relevância profissional, né? E assim, mas foi uma passagem extremamente... Vamos dar início a essa transição. Quero entender como que o Carioca, o Marcos, o homem de produtoras, de TV, que passou pela Globo, chegou até o nosso estado, chegou até o Ceará. Como que se deu esse momento? Bom, não foi nada planejado, né, cara? Nada planejado. Eu estava terminando a minha faculdade, né? Fiz a faculdade até de forma tardia, cerca de 30 anos já, e sou formado em cinema. Né? Então, estava terminando minha faculdade, né? Já tinha praticamente terminado, já tinha feito o meu curta de conclusão, e esse curta foi selecionado para participar de diversos festivais, ganhei alguns prêmios e tudo, né? Sempre muito legal participar disso, e ele foi selecionado para passar no Cine Ceará, que é um dos maiores festivais do Brasil, que acontece aqui em Fortaleza. Né? A produção do evento mandou passagem, hospedagem, enfim, vim para cá. Né? Foram 3 dias, né, que eu passei aqui em Fortaleza. Né? Ia ser só um, mas houve uma mudança na programação, acabei ficando mais dias. Fiz aquela de turista, dei uma rodadinha para cá, rodadinha para lá. Foi a primeira vez aqui? Foi a primeira vez. Né? Aí eu acabei depois voltando para cá e acabei ficando. Né? Acabei voltando. Mas assim, sem nenhuma certeza de onde trabalhar? Não. Vim... Talvez porque eu estivesse passando por um momento muito cansativo no Rio, de produtora, porque realmente tem... Né? Eu passava 3 dias sem dormir, né? Começava a trabalhar terça-feira de manhã e acabar quinta-feira à noite. Né? E... Foi umas férias tiradas aqui? Foram umas férias, eu senti aqui em Fortaleza um clima, quando eu digo um clima, uma situação muito boa. Uhum. Né? Fortaleza se assemelha muito a Cabo Frio, que eu falei lá no início, Sim. Que é aquela cidade onde eu cresci, tive bons momentos felizes. É aquela história, né? Muitos dizem que você não deve voltar para aquele lugar que você foi feliz em algum dia, porque ele nunca mais será o mesmo, Sim. porque nem o lugar, nem você Será a mesma pessoa, será a mesma mesmo pessoa, lugar. o mesmo lugar. Né? Mas quando eu vim aqui, eu tive toda aquela sensação de Cabo Frio, só que de uma forma nova, porque era um lugar novo. E isso me trouxe muito conforto, muita paz. Né? Então, assim, isso talvez tenha sido um dos motivos pelo qual eu tenha ficado, né, em Fortaleza, ou seja, vindo de Mala e Cuia para cá. Né? Olhando assim por diversos motivos. Né? Existem outros motivos também, mas acho que só cabe entender que Fortaleza acabou me abraçando dessa forma, né? Aí eu... Qual foi o primeiro momento profissional aqui? Onde foi? Como que ele se deu também? Eu trabalhei em algumas produtoras, né, aqui em Fortaleza, e depois fui trabalhar na TV Diário, né, no Sistema Verdes Mares. Aí eu fiquei no Sistema Verdes Mares de 2004 até 2019. Foi quando houve o convite. Foi quando eu vim para cá. Você falou isso logo no início também, e já disse que foi em 2019. 2019 também foi um ano muito importante para a Casa de Vovó Dedé, porque foi o ano que nós tivemos a primeira produção da Casa de Vovó Dedé numa TV aberta, que foi na TV Diário, que foi pelos Sons da Casa. E isso você já tinha chegado aqui na casa. Mas como que foi essa chegada para você? O que é que você achou no primeiro momento da Casa de Vovó Dedé e como que foi assumir essa coordenação? Foi uma grande surpresa, né? Eu não sabia realmente o que esperar,
Já conhecia a casa antes ou... Conhecia a casa só de falar, né? Só de ouvir falar sobre a casa, mas não conhecia ninguém da casa, não conhecia a estrutura da casa, não conhecia nada, nada, né? Foi simplesmente assim. Meu telefone tocou, né? Neide Bastos, conhecida de longo tempo da casa e da família, que me conhecia do Sistema Verdes Mares, falando: Marco, marquei uma reunião para você com Wagner Barbosa. O endereço é esse, o horário é esse. Vá lá e converse com ele. Boa sorte. Ponto. Ponto. Wagner Barbosa? Reunião? Tá. Ela falou, não, ele tem uma Sim. TV e talvez vocês possam, né, um ser bom para o outro. Ela falou algumas outras coisas, né, nesse sentido, para me deixar mais tranquilo, né, mas num sentido bem direto foi assim. Marquei, encontrei com o Wagner Barbosa, ele foi contando, né, um pouco, me trouxe para conhecer a casa, fez comigo já em 2019 o Dedé Tour, Sim. né? Aí rodou, conheceu, tudo mais, e começamos a tentar entender qual era o projeto dele para a TV Dedê, né? Aí, nessa época eu já tinha sido coordenador, né, de produção no Sistema Verdes Mares, na TV Diário, né? Cuidava do entretenimento, né? Do segmento entretenimento, que não é o jornalismo, na TV Diário. Então, assim, eu já somava a experiência de produtora, de editor, de cinegrafista, né, de Rede Globo, enfim, de produtor independente, né? Editei uma das primeiras novelas independentes, a primeira novela independente do Brasil. Ou seja, você conseguia fazer um produto com menos recurso, né? Já tinha passado por treinamentos de gestão, enfim, já somava àquela época um certo conhecimento mais amplo, não só técnico, mas como de gestão. Então, conversando com o Wagner, né, ele me mostrando a casa, mostrando tudo, e dizendo qual era o sonho dele, qual era a vontade dele, porque a casa ela é movida por sonhos, né? Todos chegam aqui com seus sonhos e saem com eles materializados, né? Então, isso é muito legal. Ele disse o sonho dele, a vontade dele. Perguntei, você quer uma televisão ou você quer uma produtora? Eu quero uma TV. Então, vamos trabalhar para que a gente tenha uma TV dentro de sua sistemática. Eu vou fazendo e você vai vendo se o caminho é esse. Então, assim, era um grande desafio, foi e é um grande desafio, no sentido de que nós estamos nos atualizando, nos modernizando, né? Nós estamos criando um padrão, nós estamos ainda criando e solidificando diversas estruturas e culturas. Então, assim, isso tudo ligado ao trabalho que a casa faz. Então, para mim, foi um grande e é um grande desafio por como ele se move todos os dias. Sim. Né? Então, assim, eu não tinha a menor ideia de como seria, do que faria, e o Wagner, ele fala assim, faz. Beleza. Fui. E fui fazendo. Fui fazendo, e fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, né? Já se passaram 6 anos. Tivemos 6 anos. pandemia, tivemos uma série de coisas, tivemos mudanças, enfim, mas já se fazem já. Desses 6 anos, Marcos, o que é que você acha que mais mudou desde a sua chegada aqui na casa? Claro que a casa de Vovó Dedé, por ser esse ponto de ebulição, de transformação, de mudança, de construção, já mudou muita coisa. Corredores já não são os mesmos, salas já não são as mesmas, mas fora isso, em questões técnicas, o que é que você acha que mais foi modificado? Se eu posso dizer o que mais mudou nesses 6 anos, eu vou dizer eu. Eu fui o que mais mudei. Tá? Mudei por diversos sentidos, como eu disse, era uma pilha, era coisa para cá, coisa para lá, parará, parará. E eu mudei muito, porque, afinal de contas, se meu propósito em ficar em Fortaleza foi mudar meu próprio propósito de vida, não cabia mais, mas ainda tinha toda aquela desintoxicação, né, de TV ao vivo. Desculpe. Você fazer TV ao vivo, cara, é como o pessoal diz, é sangue no olho. Então, você se livrar um pouco disso, deixar que isso não te amarre tanto, foi um grande processo, né? Aqui na TV Dedê, na casa de Vovó Dedé,
A grande mudança, eu acho que é pessoal também. Eu acho que as pessoas em si, elas mudaram bastante. Em 6 anos, as pessoas amadurecem, mudam bastante. A tecnologia, ela tem por si só a obrigação de mudar e evoluir, cara. A tecnologia está aí para isso, está aí para mudar. E as pessoas para evoluir. Então, eu entendo que houve uma grande mudança de pessoal. Conseguimos estabelecer uma rotina de TV. Existe, sim, uma rotina, cada um tem as suas tarefas, cada um sabe o que tem que fazer, tem as suas responsabilidades e tem as suas entregas. Então, uma rotina de TV, né, eu acho que foi a função cumprida, né? Então, assim, entra gente, sai gente, porque isso faz parte do processo formativo, as pessoas vêm, aprendem, e a gente espera sempre que eles utilizem isso como uma catapulta, como uma cama elástica, como um trampolim para o mercado, né? E se desenvolvam. Então, a gente abraça quando recebe, abraça quando se vai, mas a gente tem que entender que isso é o movimento, né? E essa solidez que a casa tem, né, apesar de seus novos corredores, suas novas portas a cada dia, eu acho que é a base dela. A sua passagem por diversas empresas, por grandes emissoras, lhe dá... E a experiência também lhe dá esse direito de responder essa pergunta que eu vou fazer agora. A programação da TVDD, a programação que é feita aqui, o que é que você tem a dizer sobre ela? Sabendo que você já viu muitas programações, muitas produções, muitas criações, como que você classificaria a programação da TVDD, os programas que são gravados aqui, o conteúdo que a gente tem repassado para o nosso público e para as nossas redes? Bom, é uma pergunta meio assim, vou tentar responder da melhor forma, porque o que eu disser tem a ver com o que eu também faço. Sim. Então é... Mas, sem a comparação, mas só com... Não tem questão não tem o que comparar. A TVDD é a maior produtora de audiovisual do Nordeste. Ninguém produz mais em quantidade que a gente. E com a qualidade que a gente produz, ninguém produz. Não tem. Pode procurar, né? A quantidade de coisas. Você passar 6 meses gravando 5 shows por semana para conteúdo próprio. Existem muitas produtoras que fazem conteúdos de terceiros, né, e produzem muito material, mas conteúdo próprio. Criando desde do roteiro, do repertório. Não tem. Só aqui nesse estúdio, nessa mesma mesa, são gravados, por enquanto, 4 ou 5 produtos diferentes. Produtos próprios. Que a gente pode enumerar aqui, dar uns 4, 5, para não perder a conta. E isso já é muita coisa. A quantidade de shows, isso tirando a quantidade de pessoas que nos procuram, dada a excelência da entrega e da qualidade e da equipe que faz isso, é muito grande. Então, assim, só pode ser um sinal que está dando certo, né? Existem falhas? Claro que existem falhas, porque a gente não faz todo dia a mesma coisa. Todo dia a gente faz algo novo. E a gente aprende com isso, né? Quando a gente faz um programa novo, mesmo com você, com outro convidado aqui, o convidado é outro. É outro assunto. É outro assunto, conteúdo. é outra dinâmica, é outro conteúdo, é outro. O que vai permanecer desse programa para o que vai ser gravado no seguinte é 50%. O resto dos outros 50% é surpresa. Então, estar preparado para essa surpresa faz parte do aprendizado. E saber que também existem as suas pegadinhas, enfim. Mas, nisso tudo, a gente tem uma excelência de entrega muito grande. Então, assim, eu fico muito feliz por fazer parte desse momento, né? De ter o meu trabalho, de ter o seu trabalho, de ter o trabalho da equipe que está ali, da entrega, pessoas que eu vi ainda muito novos, que amadureceram muito enquanto pessoas. Teve uma vez, numa dessas reuniões, que era até uma coisa muito nova, né, reunião, estavam todos muito impacientes. Uma figura, então, super impaciente. Aí eu fiquei feliz. Aí essa pessoa não entendeu o porquê que eu estava sorrindo.
Eu falei, cara, é porque você já furou o teto da casa. Porque você já passou disso. E isso me deixa muito feliz. Porque você cresceu mais do que nós temos hoje. Então, isso quer dizer que você evoluiu muito. Parabéns. Então, a gente vê muito disso. E isso faz com que esse seja o nosso trabalho. O meu trabalho hoje talvez não seja só fazer televisão. Meu trabalho hoje talvez não seja ensinar, faz um plano aberto, um plano fechado. Não, meu trabalho talvez seja muito mais ajudar na formação de pessoas e profissionais. Ou seja, formação de gente, trabalho de gente. A Câmara vai mudar? Vai mudar. Tomara que mude, tomara que venha outra câmera, chegue outro equipamento. Aí os meninos buliçosos começam tudo já, não, clica aqui, clica ali, abre o manual, baixa daqui, vem dali, vamos descobrir. E isso é o legal. Mas é gente, são pessoas que estão evoluindo, estão crescendo. Eu tenho todos os dias a oportunidade de conviver com esse outro lado da casa de Vovó Dedé, que é muito distante do que seria somente uma empresa, do que seria somente uma escola. Mas eu queria saber de você se a importância desse outro lado da casa, que não é só burocrático, que não é só gravações, que não é só aulas, mas esse contato que a gente passa a ter com a convivência que a gente tem com as pessoas daqui, que vai muito além do lado pessoal e se torna algo mais afetivo, no sentido de acompanhar, como você me falou, o crescimento das pessoas que trabalham ao seu lado. A importância de tudo isso, porque talvez esse seja o maior diferencial da casa, de todos os locais que você passou. Talvez nunca tenha se comparado com se deparado com essas situações de além do horário de trabalho, estar convivendo com fatos e acontecimentos que se passam na vida das pessoas. Isso aqui é muito comum na casa, você acompanhar a vida da pessoa fora do trabalho, por convivência, por conversas. Então, na sua visão, qual a importância desse lado diferencial da casa de Vovó Dedé, que não foge da ideia principal, da essência da casa de Vovó Dedé, que é se aproximar, que é cuidar, que é amar, e como o lema também fala, que é ter o amor pelo que faz e por quem faz isso, tudo que acontece. Eu digo e repito para muitas pessoas, né, que a TV Dedé, né, que é esse braço audiovisual da casa de Vovó Dedé, também é uma grande escola. Né, uma escola para todos, em todos os sentidos, e eu aprendo muito com isso todos os dias. Né? Então, assim, essa relação, porque aqui a gente não tem a necessidade nem a ambição financeira. Se eu trabalho na Globo, a Globo tem toda a sua perspectiva de entrega, porque ela tem que ter uma resposta. Eu trabalho fazendo aqui na TV Diário programas ao vivo, e esse programa do João Inácio, ou do Enio Carlos, ou enfim, ele tem que dar uma audiência. Então, existe isso. Os nossos números são outros. Os nossos números são outros. Os nossos números são pessoas chegando, pessoas partindo. Sendo atendidas, sendo assistenciadas. No sentido partindo que passou pelo seu processo e hoje está no mercado, hoje trabalha, hoje está fazendo isso. Então, não são números, são nomes. É diferente. Entendeu? É um processo completamente diferente. Né? Eu não consigo muito separar casa, trabalho, escola, porque sou eu. E eu sou único, não sou diverso. Lógico que você tem que ter, com a experiência de vida, as suas gavetinhas. Suas fragmentações. Que você precisa. Mas, assim, apesar de tudo, né, por exemplo, me torna um pai melhor. Né? Porque se eu tenho a obrigação de não levantar a voz com alguém que eu estou aqui coordenando, eu tenho o dever de não fazer a mesma coisa com meus filhos. Com toda certeza. Entendeu? Então, são percepções diferentes. Por que eu trato um e não trato o outro da mesma forma? E do mesmo jeito que eu trato meus filhos, com todo o respeito que eu também trato as outras pessoas com quem eu trabalho. Então, assim, isso talvez seja o maior significado dessa entrega que a casa faz, né? Eu não estou aqui como coordenador para obter resultados. Eu estou aqui como coordenador para uma outra função humana muito melhor, muito maior. E isso deixa de ser somente um propósito. Isso se torna o seu fazer, o seu cuidar, o seu dia a dia. Né? Então, essa talvez seja
o grande impacto que se tenha na TVDD e que se reflete na sua programação, né? Que é fazer por pessoas para pessoas. Porque eu não estou aqui. O que a gente lucra fazendo esse programa? A conversa e quem nos escuta. E aonde isso vai levar? A mim, você ou quem nos assiste. Porque não é pela audiência, não é porque existe um patrocinador. Não é esse o objetivo. Por que você hoje foi convidado a sentar? Você que tem uma história muito maior, muito mais antiga do que a minha aqui na casa. Por que hoje você senta aqui? Porque hoje é o seu momento. É o seu momento de estar aqui desse lado. É o seu momento de me perguntar. É o meu momento de te responder. E é o momento de te perguntar. Então, esse talvez seja o coração da TVDD. Né? Trabalhar nesse sentido. Era essa a pergunta? Já nem sei mais. Era né? essa, sim, que foi respondida brilhantemente. A gente está se aproximando do fim do programa, mas tem uma coisa que eu não queria deixar passar batido, que é, durante essa conversa, nós falamos muito sobre audiovisual, mas lá no começo você estava falando que iniciou nessa área porque queria pegar um cinema, ter uma graninha aqui, outra graninha ali, e também falou sobre tocar baixo, e aí isso me despertou a ideia de que, será que durante toda essa trajetória não teve o Marcos, não pensou assim, vou fazer isso ou aquilo, será que eu queria fazer história, direito, medicina, e acabei que seguindo no audiovisual, me apaixonei e fui. Teve essa outra ideia, esse outro caminho que você pensou em seguir? Não. Sinceramente, não. Porque eu via nessas portas que iam abrindo para mim, eu conseguia visualizar o que ia me interessando, o que ia me fazendo o olho brilhar, sabe? Aquilo que eu ia pelo prazer. Quando eu digo pelo prazer, pela diversão, pela alegria, né? Então, assim, por exemplo, conhecido meu, né, que ele fazia campanha política, né, como a maioria faz, né, por diversos motivos. Ele, especificamente, fazia campanha política porque ele gostava muito da Disney. Então, ele falava, cara, eu faço campanha política porque eu gosto da Disney, porque eu vou ganhar um dinheiro danado e vou todo final de campanha eu vou para a Disney, ficar lá um tempão. Então, a Disney era o propósito dele, né, tirar isso. Como eu disse lá no início, sempre brilhou o olhinho de você ter uma coisa nova, fazer uma coisa divertida, né, de uma experiência, de uma surpresa. E o que eu vou encontrar ali, o que eu vou encontrar aqui. Então, isso acabou me levando aos lugares. Né? Isso me levou aos lugares. Se eu não tivesse essa curiosidade, o que eu estaria fazendo aqui? No sentido de que eu recebo uma ligação e falo, olha, um cara que tem uma construtora e tem uma TV... está fazendo... Vai lá e conversa com ele. Era uma coisa meio assim, cara, tudo bem. Né? A curiosidade me trouxe aqui. O desafio me fez continuar. Né? E o dia a dia diferente me faz permanecer. A partir do momento que eu não encontrar mais essa oportunidade de ter uma coisa que me brilhe os olhos, cara, eu vou esperar uma outra porta, ou eu vou criar minha própria porta. Mas eu sigo muito nesse caminho. Sim. Então, descobrindo o que me agrada, o que me deixa alegre, às vezes me deixa triste, chateado. Acontece, faz parte. Entendeu? Mas eu procuro, pelo menos, deitar a cabecinha no travesseiro de noite e falar, cara, vamos dormir que hoje o dia foi bom? Estamos satisfeitos com o que então, estamos assim, fazendo. Os caminhos foram me levando e eu fui sempre sendo levado por essa boa onda. Sim. Então, assim, essa história do baixo... Cara, era coisa de adolescente, a gente aprendia a tocar música, não era nem instrumento, entendeu? Tanto que não seguiu muito, não. Até aqui mesmo eu tentei fazer algumas aulas de instrumento, mas nunca acabou dando muito certo. Eu começava, depois tinha que parar. Enfim, quem sabe, mais tarde, um violão mal tocado, mal cantado, pelo menos para fazer de conta que a gente faz volta pra, uma higiene mental, seja legal. A gente volta para a parte 2 do Acorda com o Marcos Berandir, falando sobre esse lado musical. E eu só quero te agradecer por ter participado, por ter esclarecido muitas coisas e por ter partilhado um pouco da tua história durante esse Acorda. Foi um prazer te receber aqui. Não, o prazer é meu, né? A história está sempre aí. Existem muitas outras histórias que podem ser contadas, né? Mas em outros momentos, coisas
diferentes. Enfim, é um prazer estar aqui, né, ter essa oportunidade. Ainda estou um pouco ainda gelado pela timidez, que apesar que pode parecer que não, mas sou muito tímido, então tá aqui à frente das câmeras é um momento muito diferente para mim. Tá bom? Maravilha. Mas eu que agradeço você por ter me abraçado aqui nesse programa, pela casa e pela TV, né, e por toda a equipe que faz o programa. Agradecimento da equipe que está aqui presente no estúdio, e nós estamos encerrando mais uma edição do programa Acorda Nós em Rede. Eu peço que todos vocês continuem ligados nas nossas redes sociais para ficarem por dentro de tudo que se passa aqui na casa de Vovó Dedé e também acompanhando os nossos novos programas, principalmente o Acorda. Um beijo e até a nossa próxima edição.